Eu sou Ana Paula Goulart Ribeiro, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e coordenadora do projeto Responsabilidades de Empresas por Violações de Direitos, o caso da Folha. A pesquisa avançou, conseguindo reunir documentos muito contundentes sobre a relação, sobre a cumplicidade da Folha de São Paulo com o aparato repressivo da ditadura militar. Muito do que se falava, de que outros trabalhos, inclusive trabalhos acadêmicos, apontavam, né, e que se conhecia no meio jornalístico, se falava sobre, mas em relação aos quais havia pouca materialidade comprobatória. A gente teve um retorno muito significativo sobre o trabalho, um reconhecimento da quantidade de documentos que a gente reuniu e o que isso já avançou, né, em relação ao que se sabia antes, ao que se tinha antes, tanto em trabalhos acadêmicos como em trabalhos memorialísticos, vamos dizer assim. A própria constituição do grupo empresarial, né, como que a formação do grupo empresarial se dá dentro de um contexto extremamente favorável a ele. Teve um testemunho-chave também importante, que é o do Marival Chaves, que fala de forma detalhada como se dava o próprio processo do empréstimo da Folha. Mais do que só dizer que a Folha, portanto, emprestava os seus carros para a Operação Bandeirantes e para ações diretas da repressão, é entender como isso acontecia. O reconhecimento, a identificação dos irmãos Quais, que trabalhavam diretamente com o delegado Fleury, uma descoberta da pesquisa também muito importante, né? O Eduardo Quais, na verdade, né, irmão do Roberto Quais, ele chefiava toda a parte, né, ele era diretor de toda a parte de segurança do Grupo Folha nessa época da ditadura, né? Eu acho que um outro elemento importante é a questão da relação com seus funcionários, seus trabalhadores. Que jornalistas do grupo foram presos nesse período, muitos demitidos de forma ilegal, né, demitidos por abandono de emprego enquanto estavam presos, e a empresa tinha ciência disso, inclusive porque noticiou de forma bastante dura, muitas vezes chamando de terroristas, alguns desses funcionários da própria empresa em manchetes dos seus jornais. Então, eu acho que esse aspecto também de um destrinchar dessas relações de trabalho no interior das empresas do Grupo Folha, eu acho que também é um aspecto importante da pesquisa que merece ser sublinhado. Nem a pública falou muito nisso, porque as pessoas vão mais naquilo que tem mais, né, visibilidade. Então, a coisa do uso dos carros, todo mundo fala e tal, mas essa coisa das relações trabalhistas é importante dessa, né? Estamos esperando ainda, né, que a Folha de São Paulo possa se posicionar em relação a isso, né? A Folha é um jornal que se diz, né, comprometido, né, usa isso, inclusive, nos seus slogans de, né, um jornal a serviço do Brasil, um jornal a serviço da democracia. Então, a gente entende quanto é importante a Folha se posicionar nesse contexto, se posicionar de uma forma mais contundente do que ela fez até esse momento. Um pouco antes da agência pública publicar, né, a matéria sobre a pesquisa da Folha, a Folha publicou também, né, uma matéria num domingo de 2 páginas, falando sobre a relação dela com a ditadura, reproduzindo um documento, um memorial que Oscar Pilagallo havia feito a pedido da própria empresa sobre as relações da Folha, do Grupo Folha, na verdade, com a ditadura militar. A gente achou bastante curioso, é um documento em que a Folha acaba se eximindo da responsabilidade, né? Na verdade, a gente acha que é uma empresa que se diz responsável em relação à democracia, tem que trabalhar com transparência em relação à sua história, que isso é muito importante. A Folha não tem nada a perder sobre isso, né? A Folha teve uma atuação importante em momentos da história recente do país, desde o processo de democratização, lá na campanha das diretas, mas isso não exime o que ela fez antes. E eu acho que é muito importante para a democracia, para o fortalecimento da democracia do nosso país, que os agentes
né, admitam, assumam, peçam desculpa publicamente em relação às suas ações do passado. E a gente espera que a Folha, depois de toda essa divulgação da pesquisa e do que ainda vai vir, né, porque a pesquisa ainda está em processo de conclusão, que a Folha possa humildemente vir a público, né, e rever o seu passado, porque eu acho que, inclusive, a Folha tem a ganhar com isso, a democracia brasileira tem a ganhar com isso, né? A gente precisa passar a limpo a memória da nossa história recente, porque senão a gente não fortalece a nossa democracia. Eu acho que a história recente do país mostrou isso, o quanto pode ser nefasto para as nossas instituições democráticas a gente não olhar, não elaborar os traumas recentes da nossa história, né? É importante que a gente revise esse passado, que a gente olhe para ele criticamente, que a gente elabore ele bem, para que ele não se repita de forma alguma, né? Então, a gente espera que esse seja um legado aí que a pesquisa pode trazer. Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. O Grupo Folha é um dos principais conglomerados de comunicação do Brasil. Comprada no início dos anos 60 pelos empresários Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho, a empresa cresceu significativamente durante a ditadura empresarial militar. Flora Diamond, do grupo que investiga a empresa por cumplicidade com a ditadura, afirma que esse crescimento se relaciona com a proximidade da Folha com o governo militar, com empréstimos facilitados da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES, bem como da USAID, agência do governo estadunidense. Após apoiar o golpe de 64, a Folha se envolveu de diversas formas com a repressão, desde a cobertura jornalística favorável à ditadura, ao gerenciamento da contra-informação por agentes do DOPS inseridos na estrutura da empresa, até o empréstimo de carros para os órgãos de repressão, em ações que resultaram em prisões, sequestros e assassinatos de opositores. A empresa que figura como objeto da nossa investigação é o Grupo Folha de São Paulo, que é um grupo de comunicação que trabalha no ramo do jornalismo, que diversificou seus negócios, sobretudo na época da ditadura, né? Na parte granjeira, na parte da rodoviária de São Paulo, enfim. Mas é um conglomerado de comunicação muito grande, considerado o maior conglomerado do Brasil, com vários jornais que foram adquiridos, inclusive durante o período da ditadura, em função do enfraquecimento de alguns desses empreendimentos jornalísticos, né? Que era gerido por dois grandes empresários, né? Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. Bom, no que se refere aos indícios de cumplicidade do Grupo Folha de São Paulo com a repressão, a gente pode dividir, assim, sinteticamente em três eixos, né? O primeiro eixo tem a ver com o apoio jornalístico, editorial, que o grupo, a partir dos seus jornais, conferiu não somente ao golpe, mas também à manutenção da ditadura. Então, a gente chama isso de ação psicológica, que fazia parte, inclusive, das estratégias da doutrina de segurança nacional, presente, inclusive, nos manuais das escolas de guerra, né, das escolas nacionais de guerra, que tinha a ver com o convencimento da população a anuir com as ações da repressão, a partir da percepção de que aquelas pessoas que estavam lutando contra a ditadura eram terroristas, subversivos, que deveriam ser executados, deveriam ser extirpados do país. Mas não somente o Grupo Folha de São Paulo anuiu com a repressão, a gente sabe que uma parte significativa dos jornais brasileiros estiveram nesse mesmo lado da história, mas a Folha de São Paulo conservou indícios também de colaboração em outros níveis, como, por exemplo, a própria estrutura organizativa do jornal da Folha da Tarde, que era uma parte, né, era um dos jornais do conglomerado do Grupo Folha, foi utilizada para a garantia de presença de agentes do DOI-CODE e do DOPS de São Paulo dentro da estrutura organizativa
de um jornal, né? Então, não somente eles faziam a escrita das reportagens, tinham contato direto com a estrutura repressiva, mas também eles faziam o papel de gerenciar a lógica da contra-informação dentro de um veículo de comunicação extremamente importante, com nomes muito importantes que estavam, inclusive, resistindo contra a ditadura naquele momento, né? Vários jornalistas, inclusive, foram presos a partir dessa relação, digamos, complexa, promíscua entre a repressão e a própria estrutura organizativa do jornal. E, por último, que eu diria que até o aspecto mais importante da relação de cumplicidade do Grupo Folha com a repressão tem a ver com a utilização, o empréstimo dos carros de distribuição do jornal do Grupo Folha à repressão, particularmente ao DOI-CODE, né, a Operação Bandeirante. Esses carros eram utilizados para vigiar, prender, sequestrar e, eventualmente, até assassinar militantes, porque eles passavam literalmente invisíveis pela cidade, porque eles eram invisíveis, né? Porque eles circulavam na cidade distribuindo jornais. Só para citar como exemplo, dois casos bastante contundentes que foram utilizados, carros da Folha de São Paulo, tem a ver com a prisão do Adriano Diogo, que foi nosso deputado aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e também do episódio que ficou conhecido como a emboscada da rua João Moura, que culminou com o assassinato de várias pessoas e com apenas um sobrevivente, que é Ana Maria Nacionovic Correia, que pôde relatar a presença dos carros da Folha de São Paulo nesta ação especificamente. A respeito dos benefícios econômicos obtidos pelo Grupo Folha durante o período, a gente pode apontar, primeiramente, como aspecto relevante, que é o crescimento, há um incremento bastante substancial do grupo, né, que era até então deficitário, e aí eles começam literalmente a adquirir outros veículos que estariam supostamente em crise em função do contexto político da época, e começam a crescer e deixar de estar deficitários com uma certa velocidade, né? Houve também uma diversificação dos negócios, a gente pode dizer, por exemplo, que o Grupo Folha, né, o Grupo Frias e Caldeira, deixa de ser especificamente um grupo exclusivo de comunicação, de jornalismo, e passa a diversificar, sendo também um dos maiores donos do setor granjeiro no Brasil, né, e também a própria construção controversa da principal rodoviária da América Latina, que é a rodoviária de São Paulo, né, que fazia trajetos, inclusive, internacionais naquele momento, é um negócio bastante questionável em muitos níveis. Tudo isso acontece nesse período de benefício econômico de relação estreita com o governo militar, né? A gente também tem indícios, por exemplo, de um incremento substancial a partir do grupo executivo de papel e de artes gráficas, o GEIPAG, que era vinculado ao governo federal, né? Empréstimos facilitados por meio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDE, né, atual BNDES. Também um incremento via USAID, né, a partir de um braço dos Estados Unidos na manutenção aqui dos interesses no Brasil. A Folha de São Paulo foi um dos primeiros grupos, primeiras empresas a receber apoio da USAID no período. E, como eu disse, a diversificação dos negócios. Então, a Folha de São Paulo, que era um jornal pequeno e deficitário, passa a ser um conglomerado poderoso de comunicação em função dessas relações com esses poderes. Para a gente poder pensar quem são as vítimas diretas dessa relação de cumplicidade do Grupo Folha de São Paulo com a repressão, a gente precisa pensar em 3 elementos, né? O primeiro deles tem a ver com uma relação dos trabalhadores que foram vítimas, né, trabalhadores do próprio Grupo Folha de São Paulo, que foram perseguidos dentro da estrutura organizativa do Grupo Folha, que foram presos dentro do prédio do Grupo Folha de São Paulo e que tiveram suas carreiras arruinadas ou minimamente impactadas por serem narrados pelos jornais que compunham o grupo como terroristas. A segunda percepção de danos diretos a indivíduos tem a ver com a mensuração, a complexa mensuração dos danos gerados a partir da utilização dos carros do Grupo Folha de São Paulo. Como é que a gente mensura o que significou a utilização de um carro de distribuição de jornal na prisão de pessoas que depois foram torturadas? Como é que a gente mensura a utilização dos carros da Folha de São Paulo que culminou na morte de pessoas? E, por último, e não menos importante, eu queria destacar aqui um outro dano, que é um dano também de caráter um pouco mais subjetivo, se é que eu posso falar assim, que tem a ver com a própria noção histórica do que foi a ditadura militar nesse país, né? A forma como o Grupo Folha de São Paulo, durante mais de uma década, narrou sistematicamente os episódios de violação de direitos, né, sistemáticos por parte da repressão, tem a ver com a percepção difusa que nós hoje temos no Brasil a respeito desse período que durou 21 anos. Então, esse é um dano direto, de natureza subjetiva, mas que, se pensado
de maneira coordenada com os danos aos trabalhadores da casa, e não somente jornalistas, mas também pessoas que atuavam no setor operacional, né, digamos, burocrático, e também pensarmos de maneira alinhada com os danos às pessoas que foram torturadas, que foram perseguidas, que foram mortas por conta dos carros da Folha de São Paulo, a gente vai perceber que não são danos quaisquer, foram atuações muito graves. É nosso dia, companheiro.